Como ter uma conversa verdadeira com Deus. Capítulo 1. O barulho que não deixava ouvir. Daniel sempre acreditou em Deus. Ele ia à igreja desde criança, sabia orar, conhecia versículos e até ajudava outras pessoas a se aproximarem de Deus. Ainda assim, havia algo que ele nunca dizia em voz alta. Deus parecia distante. Suas orações eram corretas, educadas, bem estruturadas. Começavam com agradecimentos, seguiam com pedidos e terminavam com um amém quase automático. Mas quando o silêncio chegava, não havia resposta, apenas o eco de seus próprios pensamentos. Naquela noite, sentado à beira da cama, Daniel percebeu algo que o assustou. Ele falava com Deus todos os dias, mas nunca conversava de verdade. O quarto estava escuro, exceto pela luz fraca do poste que entrava pela janela. O celular vibrava com notificações que ele ignorava. O mundo fazia barulho demais. A mente também. Deus, ele começou, como sempre. Mas parou. As palavras não vieram. Pela primeira vez, Daniel não sabia o que dizer. Capítulo 2. Quando as palavras acabam. No dia seguinte, Daniel tentou repetir a rotina. Acordou cedo, abriu a Bíblia, leu um salmo, fechou os olhos e tentou orar. Mas tudo parecia vazio. Ele percebeu algo desconfortável. Suas orações eram discursos, não diálogos. Ele falava para Deus como quem deixa um recado, não como quem espera resposta. Durante o dia, essa inquietação não o deixou. No trabalho, na rua, no trânsito, algo o puxava para dentro. Será que Deus realmente fala? Pensou. Não em sonhos grandiosos ou vozes audíveis, mas de verdade. No cotidiano, no silêncio, na alma. Naquela noite, ele não se ajoelhou. Não seguiu nenhum roteiro. Apenas sentou no chão da sala, encostado no sofá, e disse em voz baixa: Deus, eu não sei mais orar. O coração acelerou. Era estranho admitir isso. Se o Senhor existe mesmo, se o Senhor se importa, me ensina a falar com você. E ficou em silêncio. Capítulo 3. O silêncio que não é vazio. O silêncio durou mais do que Daniel esperava. Não houve arrepio. Nenhuma frase surgiu em sua mente. Nenhuma emoção extraordinária. Mas algo aconteceu. Pela primeira vez, ele não tentou preencher o silêncio com palavras. Não tentou explicar nada. Não tentou ser forte, grato ou espiritual. Ele apenas ficou. E naquele silêncio, pensamentos que ele sempre evitou começaram a emergir. Frustrações, medos, ressentimentos, dúvidas. Daniel percebeu que nunca tinha levado essas coisas a Deus. Ele achava que precisava esconder o que era feio, confuso ou contraditório. Eu estou cansado, disse de repente. Cansado de tentar ser alguém melhor o tempo todo. Cansado de fingir que está tudo bem. A voz embargou. Se o Senhor já sabe de tudo, por que eu tenho tanto medo de ser sincero? E então, algo mudou. Não foi uma voz externa. Foi uma paz estranha, suave, como se alguém estivesse ouvindo com atenção total. Capítulo 4. Deus não se assusta com a verdade. Naquela noite, Daniel falou tudo. Sem filtros, sem frases bonitas. Falou da raiva que sentia, da inveja que tinha de outras pessoas, da culpa por erros antigos, da dúvida que o acompanhava desde a adolescência. Se isso me torna menos digno, então eu já não sei o que fazer, ele confessou. E no silêncio, algo se formou dentro dele. Não em palavras, mas em entendimento. Deus não se afastava quando Daniel era sincero. Ele se aproximava. Daniel percebeu que nunca precisou impressionar Deus.
Nunca precisou esconder suas falhas, nunca precisou atuar espiritualmente. A conversa verdadeira não começa quando sabemos o que dizer, começa quando paramos de fingir. Capítulo 5. Aprendendo a ouvir. Nos dias seguintes, Daniel mudou sua forma de orar. Falava menos, escutava mais. Ele descobriu que ouvir Deus não era esperar frases prontas, mas perceber direções sutis, uma lembrança, um incômodo, um desejo de perdoar, uma vontade de ligar para alguém. Certo dia, enquanto caminhava pela rua, sentiu um impulso forte de pedir perdão ao pai, algo que ele evitava há anos. Não foi fácil, mas foi claro. Daniel começou a entender que Deus falava através da consciência, da palavra, das circunstâncias e principalmente do coração disposto. Em conversa verdadeira, exigia algo que ele sempre evitou: entrega. Capítulo 6. Quando Deus responde diferente do esperado. Nem todas as respostas vieram como Daniel queria. Algumas orações pareciam não ter retorno imediato. Outras exigiam mudança. Eu pensei que conversar com Deus traria soluções rápidas, ele disse certa noite. Mas parece que traz transformação. E isso dói. E naquele silêncio cheio de presença, ele entendeu algo profundo. Deus não estava interessado apenas em resolver problemas. Estava interessado em formar um relacionamento. Conversar com Deus de verdade não significava controlar respostas, mas confiar no processo. Capítulo 7. Intimidade nasce na constância. Com o tempo, a conversa se tornou natural. Daniel falava com Deus enquanto lavava a louça, dirigia, caminhava. Não havia mais horários rígidos, não havia formalidade excessiva. Havia intimidade. Ele ria, chorava, questionava, agradecia e, acima de tudo, aprendia a descansar. Capítulo 8. A fé que amadurece. Daniel percebeu que sua fé havia mudado. Não era mais baseada em sentir algo extraordinário, mas em confiar mesmo quando nada parecia acontecer. A conversa verdadeira com Deus o tornou mais humano, não mais religioso, mais sincero, mais humilde, mais atento. Capítulo 9. Quando a conversa vira vida. Anos depois, alguém perguntou a Daniel: como você ora? Ele sorriu antes de responder: eu converso. Às vezes falo, às vezes escuto, às vezes só fico em silêncio. Mas agora sei que ele está ali. Capítulo 10. Deus sempre esteve ouvindo. Daniel entendeu, enfim, que Deus nunca esteve distante. A distância estava na forma como ele se aproximava. A conversa verdadeira não exigia palavras certas, mas um coração aberto. E quando ele finalmente aprendeu isso, descobriu algo simples e eterno. Deus sempre esteve pronto para ouvir. Ele só esperava honestidade.